compartilhando um pouco sobre a história da Votorantim Cimentos. É uma história muito recente. A gente começou em dezembro do ano passado a entender, a buscar essa informação. Aliás, esse grupo aqui é resultado um pouco disso, dessa minha ânsia de me conectar a empresas, a conhecer, a aprender. E aí essa troca foi tão rica que eu falei, não posso guardar isso só para mim, né? A gente precisa gerar essa troca entre todas as empresas. E todos os eventos onde eu encontrava pessoas que eu já tinha conversado, que eu já tinha feito benchmark, a conversa era exatamente a mesma, né? A gente precisa trocar dessa forma. Falando um pouco do final, na verdade, quando a gente foi conversar dentro da própria empresa mesmo, a gente começou a falar sobre o ecossistema, a gente começou a fazer uma série de apresentações, fazer um roadshow interno, né? O nosso próprio presidente, que é o Walter Jessinger, chamou a gente, falou a gente que eu quero saber o que está acontecendo, porque eu vou até para o Nordeste e o pessoal está falando do The Digital Cement, eu quero entender o que é isso. E aí a gente fez a apresentação para ele, e ele gostou tanto que ele falou assim, olha, eu roubei o The Digital Cement para mim, agora ele é meu, e eu posso fazer o que eu quiser, correto? Eu falei, nossa, com certeza. Né? Então, ele ampliou esse projeto de inovação aberta para o projeto de transformação digital, que é o que a gente tem falado tanto, que é um bom motivo para a gente rever todos os processos, tudo. E aí hoje a gente tem 3 pilares, não só a parte de inovação aberta, mas a gente tem a parte de relacionamento, plataforma e a parte de inovação aberta. Né? E aí, a hora que ele fez isso, eu falei, perfeito, então a gente tem um alto engajamento, então a gente vai ter verba, né? Só que não. A gente não teve verba para o nosso programa, o que no final das contas, quando a gente foi fazer a apresentação para o próprio board, depois, agora, né, já no final do primeiro ciclo, a gente agradeceu ao board por não ter tido verba. Foi até interessante isso, porque se a gente tivesse tido verba, a gente teria contratado, né, um grande player do mercado e a gente teria participado de um programa de um grande player do mercado e se adaptado a esse programa. Como a gente não tinha verba nenhuma, o que a gente foi obrigado a fazer? A gente foi obrigado a fazer uma série de benchmarks, a gente foi obrigado a fazer uma série de ações, né? Então, a gente fez várias reuniões com fundo de investimento, a gente fez benchmarks com outras empresas, a gente fez reunião com aceleradoras e conversou com várias áreas da empresa, tal. Enfim, a gente fez uma série de ações e a gente começou a consolidar o que fazia sentido para a Votorantim Cimentos, né? Entender a história da Votorantim Cimentos. Imagina uma empresa como o Grupo Votorantim, que tem o DNA empreendedor tão forte, né? Enfim, e aí a gente foi estruturando até chegar no programa que a gente tem hoje, que é o The Digital Cement. E aí, no final, a gente criou o nosso programa, a gente divulgou para o mercado, a gente lançou 7 grandes desafios, a gente tinha 107 startups inscritas. Uma coisa bem interessante foi um engajamento muito grande de toda a equipe da Votorantim, né? Então, a gente teve 64 avaliadores da empresa, que são pessoas que têm conhecimento técnico, especificamente dos desafios. A gente teve mais de 410 avaliações, 12 startups selecionadas, e no final 7 a gente fechou, que são 7 pilotos que estão rodando agora. Né? Esse foi o que a gente desenhou de ecossistema mesmo. Né? Então, a gente tem fundos de investimento, grandes empresas também. Quando a gente fala de inovação aberta, né, a gente fala muito de vamos trabalhar com startups e daí por diante, mas a gente enxerga muito valor em conectar as startups com grandes empresas também. A gente não pode tirar, né, os grandes players do mercado, que estão aí já com muita experiência e daí por diante, para conseguir gerar esse valor. A gente tem hoje a Microsoft trabalhando com uma startup para chatbot, a gente tem a Accenture trabalhando... A gente tem vários projetos dentro da Votorantim Cimentos que a gente já tem grandes players e startups trabalhando junto e a gente enxerga muito valor nisso. Né? Universidade, centros de pesquisa, a gente está entendendo cada vez mais, porque a velocidade é um pouco diferente do que a gente busca dentro do ecossistema. Os próprios ecossistemas de startups, assim como o Cubo aqui. Né? E o governo, gente, o que tem, se vocês, como grande empresa, ainda não estão falando com o governo para trabalhar com startups, tem uma série de projetos, uma série de iniciativas do governo que apoiam de diversas formas esse tipo de iniciativa. E, óbvio, os nossos próprios empregados. A gente tem, inclusive, representantes aqui, né, do jurídico aí que estão ajudando muito a gente. Aliás, toda vez que eu faço uma palestra e falo do programa e falo que a primeira reunião que a gente fez foi com o jurídico e o jurídico ajudou a abrir portas dentro da empresa, ninguém acredita. Eles estão aqui, é o único departamento que está aqui presente.
né? Tem mais alguém da Votorantim Cimentos? Não, né? É o único departamento que está aqui presente e está ajudando a gente a transformar a empresa mesmo. Isso, eu agradeço muito vocês por isso, né? Então, esse foi o ecossistema que a gente pensou, né, que a gente montou. E uma das coisas mais... Eu acho que esse foi um dos pontos que mais gerou resultado mesmo. A gente, depois de todo o estudo que a gente fez, a gente criou o nosso framework mesmo. Que a Votorantim adora isso, né? O framework, aquela coisa, como é que funciona, processos e daí por diante. A gente começou a mostrar para a empresa como é que ia funcionar, mas de uma forma muito visual. Foi isso aqui. Foi simplesmente isso aqui. Então, a gente tem a primeira fase que é descobrir. Então, a gente vai descobrir quais são realmente, né, os nossos grandes desafios, o que a empresa precisa, tal. A gente fez um roadshow interno com todas as áreas né, de sensibilização e fez a decisão final dos desafios. A gente escolheu a indústria 4.0 para trabalhar. E aí a próxima fase é preparar. Então, a gente começou a preparar a empresa para a vinda desse ecossistema, para a vinda das startups, para a vinda dos centros de pesquisa, para todos os atores e tal. E a gente divulgou para o mercado. Nós escolhemos usar a plataforma da 100 Open Startups, né, para fazer toda a parte de seleção, que para a gente tem muito valor, é bem interessante. Mas a parte de divulgação, a gente também contou com a nossa própria comunicação e com uma série de atores do ecossistema para nos apoiar nessa questão da divulgação, né? E aí a gente fez a validação, a plataforma ajudou bastante, e a gente chegou, né, nas 12 startups que vieram aqui no Cubo, e aí a gente teve o nosso Demo Day aqui para fazer a seleção final mesmo, teve pitch, foi um dia inteiro de evento. Inclusive, foi um evento elogiado pelas próprias startups, porque vieram 12 startups e só 7 foram selecionadas. Só que, mesmo assim, a gente teve uma reunião de 1 hora com cada uma das startups. Como eram 7 temas, a gente tinha 7 equipes. E eram 3 startups por equipe, teoricamente era para ter 21, mas, infelizmente, acabou na seleção mesmo, acabou tendo, sei lá, teve tema que teve uma startup só. E aí, então, a gente teve muito tempo para dar feedback, inclusive o feedback negativo, que é super importante para as startups. Né? Por que não faz sentido, essa solução não faz sentido, né? Uma solução de logística que conta com a volta do produto, tal, né? Essa sua tese, infelizmente, para a Votorantim Cimentos não funciona por conta disso. As startups, no final, elogiaram, falaram assim, olha, nesse evento aqui de um dia, especificamente na reunião da parte da tarde, a minha startup evoluiu anos-luz, porque agora eu entendo melhor isso, aquilo, então foi muito interessante, né? E aí, uma das coisas, de todos os benchmarks que a gente fez, foi essa questão de engajamento, né? A gente percebe que depois da seleção, a ansiedade para trazer para dentro, né, vamos começar a trabalhar, ela é muito grande. Mas a gente precisa, antes disso, fazer uma segunda sensibilização, porque agora a gente já tem a startup selecionada, o tema e tal, e aí começar a preparar as equipes para trabalhar especificamente com aquele tema. Então, a gente teve uma fase de engajamento antes disso, e aí sim, partindo para os pilotos, que é a fase que a gente está agora fechando, né? E uma das questões mais importantes, aliás, essa última fase, que é a fase impulsionar, ela está presente desde o início do programa, porque a gente está coletando lições aprendidas, a gente está desenhando o plano de evolução para a próxima fase. Na hora que você chega com um framework visual, simples, as pessoas entendem qual que é o papel delas, o que elas precisam fazer e daí por diante, e isso gera um nível de engajamento muito grande e gera bastante resultado. Então, eu acho que isso foi um dos maiores geradores de resultados para a Votorantim. E aqui só lições aprendidas para o próximo ciclo. A gente vai fazer exatamente da mesma forma, mas a gente vai fazer de uma forma mais executiva, né? A gente tem o BLT, que é o Brazilian Leadership Team da Votorantim Cimentos, então a gente vai fazer com que a alta liderança da Votorantim escolha quais são os grandes temas a serem trabalhados, e aí sim a gente vai entrar no refinamento de tudo isso, né? Então, essa só contando um pouco da história, né, de como foi, daí por diante. Então, é isso, pessoal. Obrigado.